tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Paloma e este é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leituras bíblicas. E já convido você então a separar a nossa amada Bíblia, porque nós vamos continuar lendo o livro de Deuteronômio, capítulos 23, 24 e 25. Para você que chegou aqui agora e não estava acompanhando, o povo israelita está prestes a entrar na Terra Prometida, ou seja, eles ficaram no deserto por 40 anos e agora eles vão seguir viagem, eles vão entrar na Terra Prometida e Moisés está falando com esse povo. Tudo isso aqui é um discurso de Moisés. Moisés está lembrando que eles devem permanecer organizados, permanecer cumprindo os mandamentos, permanecer com a aliança com Deus. Então Moisés está resgatando tudo isso. E aqui no capítulo 23, nós vamos ver então que Moisés está falando sobre normas acerca da adoração. E aqui nós vamos ver algo que, de primeiro momento, quando nós lemos, parece uma exclusão. Nas reuniões sagradas, principalmente ali, o tabernáculo no deserto, ele era muito restrito, porque a presença santa de Deus estava ali. E Deus, ele é santíssimo, ele é o nosso Deus, ele é o todo-poderoso, uma divindade. Ele tem muito poder, então, devido a esse poder sagrado, não era qualquer pessoa que podia adentrar no tabernáculo, também não era qualquer pessoa que podia participar de uma reunião sagrada. Muitas das vezes, Moisés ele tinha um acesso diferenciado, o irmão dele Arão, os descendentes ali, os levitas, tudo muito cuidadoso. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, nós não suportamos o tamanho do poder de Deus. Entanto que quando Moisés ele fala, Deus, eu quero te ver, eu quero te contemplar, e Deus fala, eu vou permitir que você me veja pelas costas, porque você não suportaria olhar para mim diretamente. Então nós vemos o tamanho do poder que tem esse Senhor. Então, o que nós vamos ler aqui não é uma exclusão, tá? Se tratando de reuniões sagradas, quando eles entrassem na Terra Prometida, algumas regras precisariam continuar. O sagrado, ele é algo sublime, então algumas pessoas, por exemplo, aqui nós vamos ver outros povos, algumas pessoas com algumas limitações que não poderiam ali adentrar nas reuniões sagradas, mas não que eles não poderiam louvar a Deus e adorar a Deus e participar de outras coisas, tá bom? Aqui está falando sobre coisas sagradas, tá? Então vamos lá. Se um homem tiver os testículos esmagados ou um membro amputado, né, uma pessoa amputada, que falta partes do corpo, né, devido a algum acidente, alguma doença, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Então aqui nós vamos vendo que em algumas situações certas pessoas não poderiam participar das reuniões sagradas, porque o sagrado realmente ele era restrito a só determinadas pessoas ali, certo? Então aqui ele fala sobre pessoas com parte do corpo faltando, talvez por um acidente ou por uma doença. Ele fala de amonitas e moabitas que não estenderam a mão para os israelitas, então foram pessoas que negaram água, que negaram comida, essas pessoas também não poderiam participar. E também fala sobre filho ilegítimo, né? Filhos fora do casamento, tá bom? E aqui ele vai falar sobre esses moabitas, que inclusive foram eles que procuraram Balaão. Os moabitas, eles foram um povo que o seu rei procurou Balaão, que era basicamente um profeta estrangeiro, pedindo que Balaão amaldiçoasse Israel. Então ninguém que fosse descendente deles poderia adentrar numa reunião sagrada. E aqui então ele lembra, essas nações não os receberam com alimento e água quando saíram do Egito, e em vez disso contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Aqui é a primeira vez que a gente vê de onde Balaão era. Está escrito claramente que ele era da Mesopotâmia. Até então, a Bíblia só falava que ele era estrangeiro, mas aqui traz claramente falando que ele era da Mesopotâmia. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Então, aqui claramente, aconteceu uma situação em que os moabitas, eles quiseram amaldiçoar Israel.
E aqui, claramente, então, Moisés trazendo um ordenamento do Senhor. Para esses descendentes, vocês não facilitem, porque eles não agiram de boa fé com vocês. Não mostrem ódio aos edomitas. Então, aqui é o contrário. Agora falando de outros povos. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes. Nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A terceira geração dos edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Então aqui nós vemos que enquanto alguns não poderiam, outros Deus reconhece, não, esses sim, vocês podem permitir. Normas diversas, versículo 9. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte do seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor seu Deus anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Olha isso. Olha a importância, né? Aqui nós vemos algo muito interessante. Nós vemos, então, que o Senhor Todo-Poderoso, ele está diante do exército, ele vai adiante do exército, ele passa por entre o exército, para quê? Para protegê-los dos inimigos, para protegê-los durante a batalha. E justamente por essa razão, por ter a presença santa do Senhor ali, junto com eles nas guerras, eles deveriam permanecer limpos, puros, santos, até a questão de limpeza, manter a limpeza do acampamento, manter a ordem do acampamento, para que a presença do Senhor permaneça ali com eles. Isso é muito importante, né? Na nossa vida, então, nós podemos ter essa consciência de que se nós mantemos nossa casa organizada, nossa casa limpa, pensamentos puros, pensamentos bons, pensamentos que são voltados para o Senhor, com certeza que a presença do Senhor estará sempre nos abençoando cada dia mais. Então aqui nós vemos um detalhe muito importante, de que nas guerras o acampamento dos israelitas devia permanecer limpo, organizado, eles deveriam permanecer puros, limpos também e santos. E isso é muito interessante. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam a seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio, em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Então olha aqui, fugitivos, pessoas que numa guerra estão fugindo da guerra, estão procurando abrigo, estão procurando refúgio, estão desolados. Deus fala para acolher os fugitivos, para acolher essas pessoas que não têm para onde ir, mostrando mais uma vez que o coração do nosso Deus é um coração bondoso, um coração puro. Olha, se você no meio de uma guerra você vê alguém buscando abrigo, você dê esse abrigo. Nós vamos conhecendo o coração bondoso de Deus. Aqui, continuando, nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Aqui falando sobre templos idólatras seria assim, para que os israelitas não começassem a adorar outros deuses, porque as outras culturas tinham outros deuses. Deus Sol, Deus Lua, Baal, enfim, outros deuses eles tinham e não deviam querer idolatrar outros deuses que não fossem o nosso Pai, o nosso Senhor. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Então aqui, falando que até o dinheiro que viesse de pessoas idólatras seria um dinheiro sujo aos olhos do Senhor. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. Então ele falando, olha, vocês que são irmãos, se alguém te pedir um dinheiro emprestado, você empresta, mas você não acrescenta juros em cima, somente se forem estrangeiros. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento de votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Então, quando nós fazemos promessas, olha, Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma promessa,
Se nós não fizermos nada disso, não é errado, não é pecado. Agora, se nós fizermos, nós devemos cumprir. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem no cesto. E quando entrarem num campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Então aqui nós vemos muito isso acontecer. Às vezes uma pessoa ela entra numa plantação de outra e se ela pegasse somente um fruto para comer, estaria tudo bem. Mas colocar tudo num cesto para levar embora, ou seja, isso é um abuso, né? Um abuso. Ou se não, pegar uma foice e estragar a plantação, isso também é um abuso, né? É algo errado. Então, Deus aqui está falando, olha, se alguém entrar na plantação para comer uma fruta porque tá com fome, isso não é pecado. Sabe, você só tá pegando ali para você matar a sua fome, tudo bem. Agora, você querer pegar um monte para levar embora, pegar uma foice, destruir o que é do outro, aí isso é um pecado. E nós finalizamos aqui o capítulo 23, né? E iniciamos o capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Então aqui falando, olha, a partir do momento que se você descobriu algo vergonhoso, tudo bem, você tem o direito de se divorciar. Você descobriu algo vergonhoso que você não sabia, você não tinha conhecimento, você descobriu depois que você se casou. Você pode dar uma carta de divórcio. Mas, se essa pessoa se casar com outra e depois você quiser ela de volta, isso, aos olhos do Senhor, é mal, é errado. Não se deve voltar. Aqui no caso, né? Porque aqui no caso ele diz que essa mulher teria já se casado com outro para depois voltar para essa mesma pessoa. Então, aqui no Antigo Testamento havia essa lei de que não se podia fazer isso. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar e nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Então, aqui, né, um mandamento. Um homem que tinha acabado de se casar, ele não podia ser recrutado para o exército, ok? Não tomem em um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal de seu meio. Então aqui, como nós sabemos, né, no Antigo Testamento, a maioria dos crimes era passível de punição de pena de morte. Então aqui falando sobre sequestrador, um sequestrador, ele teria a pena de morte. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu lhes dei. Lembrem-se daquilo que o Senhor seu Deus fez com Miriam durante sua jornada no deserto depois que vocês saíram do Egito. Então, sempre que alguém tivesse lepra, mais uma vez, né, naquela época não tinha médicos. Então, os levitas, eles eram destinados não só ao serviço do Senhor, receber sacrifício, receber oferta, receber dízimo, não. Os levitas, eles também ajudavam até mesmo com questões de doença. Então, se uma pessoa que tivesse lepra precisasse de uma constatação médica, entre aspas, né, do que fazer, o que fazer? Estou com lepra, o que fazer? Essa pessoa, ela tinha que se direcionar a um levita. E esse levita, ele ia declarar que a pessoa tinha que se isolar, o período que tinha que se isolar, que normalmente era 7 dias, podendo prorrogar. Então, aqui, a mesma coisa, né? Moisés lembrando, olha, vocês, quando tiverem lepra, quando tiverem nessa situação, vocês deverão procurar os levitas. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der um manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor seu Deus considerará isso um ato de justiça. Então, se alguém deu um manto, uma coberta, algo assim, como garantia de um empréstimo, Deus aqui bondosamente falando, olha, durante a noite você leva para a pessoa, para ela não passar frio. Você vê como que Deus se preocupa nos detalhes, né? Como que ele se preocupa nos detalhes, até da pessoa passar frio.
Deus se preocupa. Coisa que talvez às vezes a pessoa nem fosse pensar. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Então aqui, não se aproveitar de pobre, não se aproveitar de pessoa necessitada, né? Não querer abusar dessa pessoa só porque ela é pobre, né? De repente mandar ela fazer alguma coisa, um trabalho, colocar ela sobre um jugo de escravidão. Ah, você tá precisando? Então você vai trabalhar pra mim? Mas só que não pagar. Então aqui Deus tá falando, você tem que pagar o salário corretamente. A pessoa trabalhou pra você, você pague diariamente, dê o sustento dela, porque ela precisa. Ela precisa desse dinheiro, ela precisa desse valor. Então aqui Deus falando para pagar o salário corretamente. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, e nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Então ninguém paga pelo erro de ninguém. A pessoa mesmo que cometeu o erro, ela que vai pagar pelos erros dela. Sejam justos com estrangeiros e órfãos que vivem entre vocês e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor seu Deus os libertou da escravidão, por isso eu lhe dou essas ordens. Então, mais uma vez, Deus pedindo, seja misericordioso com os pobres, com os fracos, com os humildes, com as viúvas, com essas pessoas que precisam. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Então o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito e por isso eu lhes dou essas ordens. Então, pessoas que tivessem, por exemplo, uma plantação de uva. Na época da colheita, as pessoas passam, os donos, os proprietários, eles passam recolhendo os frutos, as uvas. E aqui Deus falando, passa uma vez recolhendo, mas não passa de novo para ver se ficou algo para trás. Se tiver ficado algo para trás, deixa. Porque pessoas famintas, pessoas que têm fome, vão poder pegar aqueles frutinhos que ficarem. Então você vê, né, como que Deus ele é realmente assim, preocupado nos detalhes, com que as pessoas não passem fome, com que quem tem mais ajude quem tem menos. E aqui finalizou o capítulo 24 e já vamos para o capítulo 25. Quando 2 pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Então aqui nós vemos que naquela época, além da sentença de morte, também tinha sentenças de açoites, né? A pessoa então seria açoitada, isso seria uma punição. Mas mesmo dentro dessa punição, tinha um limite. Deus não queria que ninguém ultrapassasse limites, mesmo dentro de um âmbito de justiça. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Isso aqui eu fui pesquisar. O boi, quando ele passa no pasto, conforme ele vai passando, ele vai separando, né, o feixe do trigo. Então, aqui, Deus falando assim, olha só, olha como Deus é maravilhoso até com os animais. Quando esse boi estiver ali trabalhando, porque o boi ele tá passando, ele tá trabalhando. Não deixa o boi amordaçado. Por quê? Porque durante o trabalho, enquanto ele passa, ele pode abaixar e comer. Não era pra... Você vê que até os animais, Deus pensa até nos animais. Olha, esse seu animal, o boi, ele tá passando na plantação. Ele tá fazendo um trabalho pra você. Então você não amordaça. Porque se ele quiser abaixar a cabeça pra comer um feixe, ele pode comer. Você vê como que nosso Deus é detalhista, até com os animais, com a natureza. Porque na passagem dos capítulos passados, Deus até fala, olha, não corta a árvore, não derruba a árvore. Você vê que ele se preocupa mesmo nos detalhes, com tudo. Se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido para que seu nome não seja esquecido em Israel.
Então aqui, naquela época, quando um homem morria sem deixar filhos, o nome seria apagado, não teria uma continuidade. Não teria uma continuidade. Então, a ordem era que se aquele homem que faleceu tivesse um irmão, esse irmão deveria então se casar com a sua cunhada, no caso, e o primeiro filho que eles tivessem seria considerado do irmão falecido e carregaria o nome do irmão falecido. E isso acontecia para que tivesse ali uma continuidade de herança, de nome, não deixasse morrer, que pudesse ter assim realmente preservado o nome da família, né? O nome daquele homem que faleceu e a herança também. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo, e as autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, girará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto, e em seguida ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Então, se esse homem ele se recusasse a preservar o nome do irmão, ele seria humilhado publicamente, porque ele não quis se casar com essa viúva. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Então aqui, mesmo num caso de briga, nenhuma mulher poderia tocar na genitália de outro homem, né? Se fizesse isso. Eu acho que se tem na lei, muito provavelmente é porque talvez pudesse já ter acontecido ou para que não viesse a acontecer de forma alguma, então está na lei. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas, né? Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus. Então, se alguém mexer na balança para deixar um peso e uma medida desleais, né, digamos assim, para enganar outras pessoas e lucrar em cima de outras pessoas, isso seria visto como detestável aos olhos do Senhor. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Jamais esqueçam disso. Então aqui, para finalizar o capítulo, nós vemos aí Moisés falando, olha, com relação aos amalequitas, os amalequitas, eles eram um povo descendente de Esaú, porém, eles atacaram Israel pelas costas. Eles atacaram Israel de uma forma muito injusta, né? Por mais que exista uma guerra declarada, digamos assim que existe uma certa... Como que eu posso falar? Por mais que seja guerra, existe uma certa ética, digamos assim. Ética seria a palavra, talvez. Então, ali os amalequistas, eles atacaram por trás, eles atacaram pelas costas, fizeram algo feio. Justamente atacaram aqueles que estavam mais fracos e mais cansados do povo de Israel. E Deus não se esqueceu disso. Então ele falou assim, olha, vocês são inimigos declarados dos amalequitas. Então não se esqueçam disso. Porque eu não esqueci o que eles fizeram, então vocês também não se esqueçam. Não queiram se unir com esse povo, não queiram perdoar, não queiram fazer a paz. Então assim, nosso Deus é um Deus de paz? É um Deus de paz. Mas quando ele vê uma injustiça muito grande, ele toma para si. Então nós temos que sempre ter essa consciência, né? O nosso Deus, ele é um Deus que ele não gosta de injustiça, de mentira, de enganação. Você vê aqui ele falando de pesos e medidas. Você vê aqui ele falando até do boi, de no amordaçar o boi, deixar o boi se alimentar, de deixar frutas e alimentos para pessoas humildes. Olha o coração desse Deus, um coração que está sempre preocupado. Como que você acha que esse Deus não te ama? Um Deus que se preocupa nos mínimos detalhes com a bondade. Olha, não cobre juros. Você vai emprestar um dinheiro para alguém que está precisando, não cobra juros, empresta. Essa pessoa está precisando. Olha, até da coberta. Se alguém te der uma coberta como garantia, devolve à noite para que essa pessoa não passe frio. Olha só o pensamento. Você acha que um Deus desse não nos ama?
Ele ama imensamente, o amor dele é muito grande, é um amor que não se pode comparar. Então nunca se esqueça disso. Eu desejo que Deus abençoe você, aguardo você nos próximos capítulos e a gente se vê.